Meus queridos irmãos e irmãs, mais uma vez eu tenho a honra e a alegria de saudá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. Convido a igreja para juntos abrirmos a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 9 ao verso 14. A parábola do fariseu e o publicano. Lucas 18, 9 a 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exaltar será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra, fale ao nosso coração e que, de fato, nós possamos sair daqui alimentados com a palavra de Deus. Ó Pai, estamos diante da Tua palavra. E que palavra desafiadora para o nosso coração nesta manhã. Eu careço da iluminação, da direção do Teu Espírito, para que possa falar, Senhor, da parte do Senhor para a Tua igreja. Que todo o nosso pensamento seja levado cativo à obediência de Cristo Jesus. Ó Deus, nos dá a iluminação, o discernimento, a intrepidez necessária para ministrar a Tua palavra. E desde já prepara o nosso coração para a semente da Tua palavra, para que esta palavra possa produzir frutos, a começar na minha vida e na vida dos meus queridos irmãos e irmãs que estão aqui. Fala conosco, Senhor, o que nós precisamos, e não pura e simplesmente o que nós queremos ouvir. É assim que eu te oro, e desde já te agradeço, hoje e sempre. Amém. Amém. Mantenha aí, por favor, a sua Bíblia aberta nesse texto, para que a gente possa considerar juntos a palavra do Senhor. Domingo passado, eu tive uma experiência que me marcou profundamente e ficou no meu coração durante toda a semana e me fez voltar-se para esse texto, e é por esta razão que eu estou trazendo no púlpito da nossa igreja esse texto sagrado. Ao sair de casa para se dirigir aqui ao templo, quando atravessava a rua, vinha um carro
uma pessoa de classe média alta, ia em direção à feirinha aqui do nosso bairro. E eu ia cruzar a rua, dei bom dia para aquela pessoa que estava vindo no carro, dei um bom dia para ela. Na esquina, falei com o pessoal que cuida dos carros aqui na esquina da rua da nossa igreja, dei um bom dia, falei com aqueles guardadores ali dos carros. Para minha surpresa, quando eu venho subindo aqui na rua da igreja, alguém vem correndo e gritando, olha, só um pouquinho, para um pouquinho. E eu parei, era o homem do carro que eu tinha dado bom dia. Eu já fiquei pensando, o que eu fiz de errado? E ele disse assim, desculpa ter incomodado o senhor, mas quando eu passei no carro, o senhor me deu um bom dia. E eu vim aqui lhe agradecer. Lhe agradecer porque eu estou vendo que você é um religioso. Eu estava social, com gravata, vindo para a igreja com a Bíblia na mão. E ele disse, eu quero te agradecer porque eu vi que você é um religioso e geralmente os religiosos são orgulhosos, não falam com ninguém, se acham melhor do que os outros. E você, eu estava dentro do carro, passando, e você me deu um bom dia. Então eu queria trazer essa palavra para você e lhe agradecer pela sua atitude como religioso, porque foi muito importante para a minha vida e é muito importante para a vida das pessoas. E como eu disse, aquilo ficou no meu coração. E à medida que eu fui pensando, refletindo sobre aquele episódio, eu lembrei do texto que nós acabamos de ler. E eu começo a me fazer algumas perguntas. Por que será que as pessoas não querem mais ir à igreja? Por que será que os nossos filhos de crentes, não querem mais estar no ambiente de culto? Não frequentam mais os nossos templos? Filhos de pastores, de presbíteros, de diáconos, de irmãs de oração. Por que será? Por que será que os nossos colegas de trabalho, muitas vezes nós convidamos para eles virem à igreja e eles não querem vir de forma alguma? Por que será? Por que será que os pecadores, as pessoas que estão no mundão, não estão sendo atraídos para os nossos templos? Templos belíssimos, confortáveis, se faz de tudo para atrair as pessoas, mas por que será que as pessoas não querem vir? É claro, nós poderíamos pensar aqui em N razões, mas dentre essas razões, aquele homem, ele colocou talvez a principal. É que as pessoas não suportam o nosso orgulho religioso. As pessoas não suportam a nossa ideia de que nós somos acima da média, de que nós somos bons, justos, quase que perfeitos. Alguns até acham que são perfeitos mesmo. O mundo olha para nós, as pessoas olham para nós, às vezes até os nossos próprios familiares, e não conseguem entender a nossa arrogância, a nossa presunção, o nosso orgulho. E isso afasta as pessoas do nosso convívio e da igreja, da casa do Senhor. E talvez você diga assim, pastor, eu não sou orgulhoso. E aí eu tenho que concordar com o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, quando ele dizia, não há orgulho maior
do que você dizer que não tem orgulho. Não existe orgulho maior do que você dizer que não tem orgulho. O orgulho é algo que está entranhado na nossa natureza. Lembra daquele exemplo que eu sempre gosto de dar? Se eu chamar todo mundo aqui para o púlpito para tirar uma foto, quem é a primeira pessoa que você vai ver na foto? E se não saiu legal, você vai querer que todo mundo volte para tirar a foto de novo. O texto que lemos é um texto soleníssimo. É um texto que deveria ser pregado continuamente nas igrejas. É um texto que desafia o nosso coração, a nossa ideia, a nossa compreensão do que é ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, e de como nos achegarmos a Deus. Estamos diante de uma das parábolas do Senhor Jesus. Jesus contou parábolas com o propósito de, por um lado, ocultar o reino de Deus para aqueles que não faziam parte do reino, por outro lado, esclarecer os mistérios do reino para aqueles que são seus súditos, que fazem parte desse reino. E quando a gente olha aqui o contexto desta parábola de Lucas, capítulo 18, verso 9 ao 14, que trata do fariseu e o publicano indo ao templo, nós podemos ver aqui pessoas caminhando para a casa de Deus. Provavelmente aqui, ou era às 9 horas da manhã, ou às 3 horas da tarde, que eram os horários de oração no templo, lá em Jerusalém. Então imagine, contextualizando, domingo de manhã, 9 horas, pessoas se dirigindo ao templo, com um propósito nobre no seu coração. Qual é o propósito? Orar. Falar com Deus. Trocaram de roupa, se ajeitaram e vão ao templo. E chegaram ao templo. E se colocam diante de Deus em oração, em louvor, em adoração, em culto a Deus. Termina o culto, o momento de oração, essas pessoas vão para casa. E aí, a pergunta é, como é que elas voltaram para casa? Ou melhor, como você gostaria de voltar para casa nesta manhã? Você gostaria de voltar para casa nesta manhã salvo ou perdido? Você gostaria de voltar para casa nesta manhã justificado ou condenado? Como é que você gostaria de voltar? Porque não é só vir ao culto, não é só vir à igreja, não é só participar de uma liturgia sacra, de um momento de oração, de louvor, de adoração. É que isso aqui define a nossa eternidade. A maneira como nós chegamos vai determinar a nossa eternidade quando nós sairmos daqui. Olha o contexto. Se você olha o início aqui do versículo 9, o texto começa dizendo assim: propôs também esta parábola. Por que o texto está dizendo assim, propôs também, ou continuou? Porque se você olha o início do capítulo 18 do Evangelho de Lucas, Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ele está falando sobre
a importância de você buscar ter uma vida de comunhão com Deus, de estar na presença de Deus, de orar sempre, de viver constantemente buscando a face do seu Criador, reconhecendo a sua soberania, o seu poder, o seu cuidado e reconhecendo que você é carente dele. Aí Jesus conta a história dessa viúva que estava diante de um juiz iníquo e que ela estava clamando e pedindo, e mesmo aquele homem sendo iníquo e não querendo atendê-la, por causa da sua perseverança, da sua insistência, ela foi atendida. Ela teve as suas orações, o seu pedido respondido. Mas quando Jesus termina de contar essa história sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, ele continua contando outra história, outra parábola, agora para mostrar aos líderes religiosos, ao povo do seu tempo, que nem sempre aqueles que oram sempre, desculpe a redundância, eles estão orando pelas motivações certas, corretas, eles estão de fato na presença de Deus. Veja como o texto se encaixa. Ele está falando sobre o dever de orar, de buscar a Deus. Poderíamos contextualizar dizendo, ele está falando sobre o dever de você ir à igreja, adorar o Senhor, louvar o Senhor, buscar a presença do Senhor. É claro que você pode fazer isso em casa também. Mas aí, para que nós não fôssemos enganados, achando que porque alguém persevera na oração, porque alguém é piedoso, vai aos cultos, dá dízimo, dá oferta, canta, ora, prega, significa dizer que essa pessoa é crente, é justificada, é um servo de Deus. Propôs também esta parábola. E aí, quando a gente olha o versículo 9, nós vemos que o verso 9 vai definir o público-alvo de Jesus. Olha qual é o público-alvo de Jesus com esta parábola. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola que nós estaremos considerando para algumas pessoas que confiavam em si mesmos, que eram autoconfiantes, pessoas que olhavam para si e batiam palmas para a sua vida. Talvez olhavam no espelho e cantavam "Quão grande és tu", diante do espelho. Pessoas que tinham uma autoconfiança exacerbada. E por que elas tinham essa autoconfiança? Porque diz o texto aqui que elas se consideravam justas. Justas. E justo aqui tem a ver com alguém que, na sua mente, no seu coração, conforme a gente vai ver, é alguém que diz assim: eu cumpro a lei de Deus. Eu vivo uma vida de retidão diante de Deus. Eu sou justo porque eu cumpro a lei de Deus. Eu não vivo como os demais homens. Eu sou uma pessoa justa. Eu procuro viver a minha vida à luz da palavra de Deus, dos mandamentos, da lei do Senhor. Por isso eu sou justo. Como consequência, desprezavam os outros. Cheio de arrogância, de empáfia, de presunção, por olhar para a sua vida e comparar-se com
a lei de Deus e vê que a lei do Antigo Testamento ele procurava cumprir, e na sua visão cumpria. Mas quando ele olhava para as outras pessoas, via que as outras pessoas não conseguiam cumprir a lei como ele cumpria. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é algo extremamente perigoso na vida de um homem e de uma mulher. E o texto coloca para nós que esse problema, esse pecado, é algo que diz respeito a nós, os religiosos. A mim e você. Existem pecados que são pecados do altar, que são pecados da religião, que são pecados do ambiente religioso, que fazem parte da vida dos religiosos. E queiramos ou não, nós somos religiosos, eu e você. Alguns aqui, como eu, já desde criança na igreja. E qual é o pecado? O pecado do orgulho, da autoconfiança, da autojustificação, do desprezar os outros, menosprezar as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade religiosa, do nosso círculo religioso, que não vivem debaixo do mesmo guarda-chuva eclesiástico que nós vivemos, pessoas que não cumprem as regras eclesiásticas que nós cumprimos, pessoas que estão vivendo no mundão e nós olhamos para elas e desprezamos. E desprezamos porque quando nós nos comparamos, dizemos assim, ela não vive para agradar a Deus, ela não vive cumprindo a palavra de Deus, eu vivo. Ela não é justa e eu sou justo. Ela não tem Jesus, ela não tem o Espírito Santo, ela não vai à igreja, e eu tenho Jesus, entreguei minha vida a Jesus, eu tenho o Espírito Santo, eu conheço a palavra de Deus, eu vou à igreja, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, começa a desprezar o outro. O orgulho, o orgulho, o orgulho. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Esse é o público-alvo. E eu tenho certeza absoluta que eu e você, quando lemos esse texto, a primeira coisa que vem no nosso coração é: eu não estou nesse público. Eu não faço parte desse grupo. A pergunta é: será? Será? Será que nós não fazemos parte desse grupo que se acha justo, autoconfiante, que despreza as pessoas? Aí Jesus vai exemplificar, vai desenhar, vai pôr legenda, para que os religiosos do seu tempo entendam, e nós aqui hoje também venhamos entender o que ele está tratando aqui. Ele diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. 2 homens foram à igreja, foram para o culto, domingo de manhã. Veja que aqui alguns já começam a apanhar de saída, porque tem aqueles que nem para o templo vai mais, que vem ao templo de 6 em 6 meses, de ano em ano, fazem igual aquele menino
que o avô era pastor lá em Recife e dava Santa Ceia na congregação em cima do morro. E aí o pastor foi dar a Santa Ceia, João, lá na congregaçãozinha, em cima do morro, e levou o neto. Parou o carro lá embaixo, foi subindo aquele morro com o menino pequenininho do lado, puxando o netinho. Aí o netinho disse assim: vovô, posso dizer uma coisa? Aí ele disse: diga, meu filho. Vovô, se eu fosse membro dessa igreja, eu faria igual Eucana. Aí o avô disse: como assim, meu filho? Eu só vim à igreja de ano em ano. Você só aprende esses versículos, menino. Tem muito crente assim. Só vem de ano em ano, dia de festa. Mas esses aqui não. Diz o texto que eles subiram ao templo. Como eu disse, ou às 9 horas ou às 3 horas da tarde. Mas subiram ao templo. 2 homens subiram ao templo. Imagina aí as pessoas caminhando para a casa do Senhor. Está indo ali 2 pessoas ao templo. E com um propósito nobre: orar, falar com Deus, buscar a Deus, entrar na presença de Deus. Eles estão indo exatamente para estar na presença do Senhor. Existe um propósito nobre no coração. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Louvado seja Deus. Só que aí a parábola começa a tomar assim um rumo diferente e até sombrio. Porque o texto começa dizendo assim: um fariseu e o outro publicano. Jesus está dizendo: olha, 2 homens subiram ao templo para orar. Eles tinham o propósito de orar, de falar com Deus. E Jesus poderia ter dito assim: um sacerdote, o outro levita, citar os religiosos, pura e simplesmente, um escriba, um fariseu. Mas Jesus coloca os 2 extremos na sociedade daquela época: um fariseu e um publicano. E quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que Jesus sempre lidou com esses 2 públicos. E as parábolas de Jesus estão focadas nesses 2 públicos. De um lado, os religiosos, de outro lado, os pecadores. Os publicanos, as meretrizes. Eu estou relendo um livro do pastor Timothy Keller, O Deus Pródigo, sobre a parábola do filho pródigo. E estou até pensando em pregar uma série sobre a parábola do filho pródigo, porque eu tenho sido muito desafiado com a compreensão do texto e tem falado no meu coração. E Tim Keller, naquele livro, ele chama a atenção para algo muito interessante. Ele diz assim, que se você olha para o ministério de Jesus, o ministério de Jesus está focado. As suas parábolas, os seus ensinos, o ministério de Jesus nos fariseus, escribas ou religiosos e nos publicanos, pecadores, as meretrizes. E aí ele diz, e o destaque é, que toda vez que Jesus está diante de fariseus e publicanos, de religiosos e pecadores, geralmente, após o ensino, os religiosos vão embora, os religiosos se magoam, e quem fica, quem abraça, são os pecadores. A ponto de Jesus se dirigir àqueles religiosos e dizer assim, as meretrizes estão entrando na frente de vocês no reino dos céus.
Você já pensou? Você já pensou se o pastor chegasse no púlpito e dissesse assim: irmãos, igreja querida, aquelas mulheres que estão vendendo o corpo lá na orla de Ponta Negra agora, estão entrando no reino dos céus na frente de vocês, que são dizimistas, que são ofertantes, que vêm para o culto, que participam de toda a estrutura eclesiástica. E aqueles que estão lá fora, eles estão entrando no reino dos céus na frente de vocês. Se não disser que foi Jesus quem falou isso, eu tenho certeza absoluta que você iria dizer assim: é uma heresia, e talvez até fazer um documento denunciando o pregador. Porque você iria dizer assim: como? Eu que oro, que dou o dízimo, que dou oferta, que participo dos cultos, que faço parte da SAF, da UPH, da Junta Diaconal, que sou presbítero há mais de 20 anos, que sou pastor, pregador. Quer dizer que eu posso estar perdido e aquela pessoa que está lá no mundão, no pecado, ela está sendo salva na minha frente. Como assim? Como assim? A questão é que aqueles perdidos, publicanos, pecadores, as meretrizes, estavam ouvindo Jesus, sendo tocados, transformados, olhavam para si como pecadores, carentes da graça de Deus, da justificação, e estavam se quebrantando diante do Senhor, enquanto que os religiosos, à medida que estavam ouvindo a palavra, o coração endurecia mais, a ponto de querer matar Jesus. Matar. A palavra já não fazia diferença no coração deles. A religião tem a capacidade de tornar o nosso coração petrificado, empedernido, de tal maneira que a palavra já não entra mais, já não faz mais diferença. Você está tão acostumado em ouvir sermão, pregação, todo domingo, todo culto, que você já não se sente mais um pecador. A palavra já não mexe mais com você. Pode ser o melhor pregador, pode ser a melhor música, pode ser o culto mais solene. A pessoa está ali como se nada tivesse acontecendo. Que ele já tem experiência na religião. O fariseu e o publicano. Um religioso e um pecador. Quem eram os fariseus? A própria palavra fariseu significa separado. Os fariseus pertenciam à seita mais radical do judaísmo. É só você lembrar do que Paulo diz em Filipenses, quando ele diz assim: eu sou fariseu, filho de fariseu, pertenço à seita mais radical, que vive buscando cumprir a lei de Deus nos mínimos detalhes. E Paulo diz: na minha geração ninguém foi maior do que eu. Eu procurei viver a lei de forma mais profunda possível. Os fariseus eram pessoas legalistas, religiosas, e que surgiram num contexto até interessante, porque eles surgiram para fazer reação a um processo de aculturação do povo de Deus. Os fariseus, eles eram contrários à invasão da filosofia ou do mundanismo na religião judaica. E eles estudavam a lei, meditavam na lei, se aprofundavam na lei para viver uma vida pura, separada, uma vida que procurasse cada vez mais agradar a Deus. O problema é que, à medida que o tempo foi passando, eles foram se tornando legalistas, religiosos, se preocupando com detalhes, com meandros da lei, e perderam
a essência, a alma, a comunhão com Deus. Os publicanos, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Eram traidores da nação, porque eram judeus que estavam prestando um serviço para o Império Romano, cobrando os impostos da província, do seu povo. Tinham a fama de ser ladrão, de extorquir o povo, de cobrar mais do que devia, de enriquecerem ilicitamente. Eram pessoas que, por terem abraçado este trabalho com os inimigos do povo de Deus, eles eram desprezados, menosprezados. Ninguém queria estar com um publicano. A própria família deserdava o cara. Você é um traidor. Você está trabalhando para o inimigo. Eram pessoas completamente marginalizadas. Aí Jesus diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, religioso, protestante, presbiteriano, batista, assembleano. E outro, um publicano. Alguém marginalizado, tido como pecador. Foram para o culto. Agora veja a cena. Domingo de manhã, Rua Paineiras, 4630, Templo da Igreja Presbiteriana do Pirangi. Chega um irmão, batizado desde a infância, faz parte da membresia da igreja, tem o respeito da igreja, talvez até exerce liderança, está chegando para o culto. E aí, junto com aquele irmão ou aquela irmã, lá vem um pecador. Uma prostituta, um homossexual, um adúltero, um ladrão, um pecador. Mas eles estão vindo para orar. Eles estão vindo para falar com Deus. Eles estão vindo porque sentiram a necessidade de estar na presença de Deus. E vieram. O religioso já é de casa, autoconfiante, justo, conhece as regras, cumpre as regras. Diz o texto aqui: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orou de si para si mesmo desta forma: nada é por acaso nesta parábola. Nada. Jesus não está gastando tinta. A postura, o conteúdo da oração, aquilo que está sendo revelado das intenções do coração desse homem, nada aqui é por acaso. O fariseu, ele se coloca de pé, posto em pé. Nós não temos na Bíblia uma regra de como deve ser a nossa postura na oração. Você tem na Bíblia oração de joelhos, deitado, em pé. Você pode orar caminhando. Você pode orar enquanto você está fazendo as coisas, os trabalhos domésticos. Mas é um fato que a postura fala. A maneira como nós nos colocamos diante de Deus
fala também. E diz o texto que esse homem se pôs de pé. E pelo relato da parábola, nós vemos que ele foi lá para frente, próximo ao altar. Ele ficou no lugar visível. E ele está de pé para ser visto, para ser honrado. Porque se tem uma coisa que religioso gosta, é de ser visto. É por isso que eles alargam os seus filactérios, que eles gostam de usar vestes clericais, de orar nas esquinas das ruas, das praças, para serem vistos. É por isso que ele ama dar o dízimo e oferta, ou participar muitas vezes de uma campanha, desde que o nome dele seja lembrado, seja dito para a igreja. Ele se pôs em pé para ser visto. E orava de si para si mesmo. Veja que doideira. Foi ao templo, se colocou de pé, pelo relato da parábola, provavelmente está próximo ao altar, mas quando ele abre a boca para orar, a oração, ela não está voltada para Deus. O texto é claro, Jesus está dizendo que ele orou, embora ele vá fazer uso de uma terminologia teológica, religiosa, um modelo de oração que parece que ele está falando com Deus, Jesus está dizendo assim, ele orava de si para si mesmo. Ele usou o nome de Deus, ele usou a forma religiosa de orar, mas no seu coração ele orava de si para si mesmo. O fariseu posto em pé, orou de si para si mesmo desta forma. Agora preste atenção à oração do cara. Ó Deus, a gente gosta dessas palavras bonitas, né? Ó Deus, soberano Senhor, Deus bendito. A pessoa fala normal, mas manda ela orar, para você ver se a voz não muda, a tonalidade, as palavras. Igual aquele irmão, que num culto o pastor chegou para ele, depois das ofertas, meu irmão, por favor, ora pelas ofertas, agradecendo o Senhor. O irmão veio lá na frente, Senhor Jesus, te dou graças por estas ofertas que foram levantadas para a manutenção da tua obra. Que o Senhor abençoe aqueles que contribuíram, aqueles que não puderam. Amém. O pastor ficou feliz da vida. Que irmão sábio. Oração objetiva. Não tomou tempo na liturgia, porque tem gente que é terrível. Se você der o microfone para ela, é complicado. Aí o pastor ficou todo orgulhoso. Terminou o culto, o pastor está na porta apertando a mão dos irmãos, aquele irmãozinho humilde, piedoso, chega para o pastor e diz, pastor, da próxima vez que o senhor for me chamar para orar, o senhor avisa antes. Não pega de surpresa assim não, avisa antes. Aí o pastor não entendeu, mas disse assim, domingo você vai orar de novo pelas ofertas. No outro domingo, irmão César, o pastor diz, vamos, o irmão fulano vai orar. Ó Deus, onisciente, onipresente, magnífico, soberano, ó Senhor dos céus e da terra e tal, e foi. E o pastor já estava ficando vermelho de raiva. Depois de uns 10 minutos de oração, ele termina a oração, e o microfone era daquele mais antigo, que tinha o botãozinho, né? Esse aqui não tem. Tinha um botãozinho aqui, ele desligou o botão, só que o botão estava quebrado. Ele desligou o botão e disse assim, eita, que oração massa, Jesus.
Estava orando de si para si mesmo. Eu pergunto, quantas vezes eu e você, na hora da oração, principalmente se for aqui no púlpito, nós estamos mais preocupados com as palavras que vamos usar, porque nós estamos diante da igreja, do que de fato estar na presença de Deus. Ah, pastor, eu não sei orar, não me chama para orar lá na frente não, porque eu não sei orar. Não, você sabe orar. O que você talvez não saiba é usar palavras bonitas, que impressionam, um discurso. E você precisa ter cuidado com isso. Cuidado com isso. Ele orava de si para si mesmo, desta forma, ó Deus. Agora veja o conteúdo da oração do cara. O cara que está orando para si mesmo, ele não está falando com Deus, ele está falando consigo mesmo e com a igreja. Ele quer que a igreja escute. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Olha que cara autoconfiante. Aí ele faz a lista, e é uma lista que todo religioso gosta de fazer. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Parece que crente só vê esses pecados: roubo, adultério, pecado na área sexual, gente corrupta, injusta. Só vê isso. Eu não sou como os demais homens, ladrões. Já viu? Todo mundo gosta de acusar os políticos, de chamar os outros de ladrão. Às vezes o cara que está dizendo isso não paga imposto. Não paga os direitos da empregada doméstica que trabalha na casa dele ou dela. Não cumpre com os seus deveres. Eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros. Nem ainda como este publicano. O que esse cara está fazendo aqui, meus irmãos, e que é extremamente perigoso, e como eu disse, é um pecado do altar, é um pecado da igreja, é um pecado dos religiosos, meu e seu. O ímpio não tem esse problema, por favor, os políticos, a turma aí do mundão não tem esse problema aqui é nosso. Jesus está querendo tratar de uma doença que pode se alojar no meu e no seu coração, o orgulho, a autoconfiança, autojustificação. O que esse cara está dizendo, trocando em miúdos? Senhor, eu cumpro os 10 mandamentos. Eu cumpro o mandamento de amar ao Senhor e amar o próximo. Eu não sou como os demais homens. Eu sou um fariseu. Eu busco entender a lei, cumprir a lei, viver a lei. Eu busco os detalhes da lei. Quer ver? Jejum 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Uau! Que cara fantástico! Ele vai além. Não existe um texto na Bíblia que exija de você jejuar 2 vezes por semana. O que a lei dizia é que o povo deveria jejuar 1 vez por ano, em uma das grandes festas de Israel, ou em ocasiões especiais. Inclusive é isso que a nossa confissão de fé defende. Mas o fariseu ia além. A lei dizia, jejuem 1 vez por ano. Eles começaram a jejuar 2 vezes por semana. Na segunda e na quinta-feira, eles estavam de jejum, eles estavam em oração, era um grupo de oração, de leitura da palavra. Agora, detalhe, tudo com a cara bem assim, amarrotada, aquela coisa, para dar o ar de que são pessoas de oração, pessoas de Deus, que têm intimidade com Deus, que conhecem a palavra de Deus.
e eu dou o dízimo de tudo. Quando ele diz aqui que dá o dízimo de tudo, é que os fariseus, lembra lá de Mateus 22, eles tinham a prática de dar o dízimo até das hortaliças, do endro, do cominho, do jardim da casa deles. A lei não exigia isso, mas eles davam. Cá entre nós, meus irmãos, sendo bem sincero com você e comigo, esse cara seria reprovado para ser pastor em Pirangi? Esse cara seria reprovado para ser presbítero, diácono? Uma irmã que vive desse jeito aqui, ela seria reprovada na SAF, na diretoria da SAF? Dá o PH o irmão? Não! Nós olharíamos para essa pessoa e diríamos assim: que homem de Deus, que mulher de Deus, que exemplo de vida. Olha como é que ele ora com a forma correta, ele fala, ó Deus, até a pronúncia é piedosa. Ele cumpre os mandamentos, olha aí, ele nunca roubou, nunca adulterou, não vive como os homens do mundo, é um bom pai, um bom empregado, um bom patrão, é isso, é aquilo, é aquilo outro, e você passa o cara assim, na radiografia não tem um erro. Além disso, pastor, olha, ele é dizimista fiel, é ofertante, não tem uma campanha aqui na igreja que ele não seja o primeiro a contribuir. Desde que o nome dele esteja no livrinho de ouro e que seja dito também no domingo de noite que o irmão contribuiu. Pastor, olha a oração dele. Esse presbítero, quando ora, pastor, ele cita a Bíblia na oração, ele conhece a Bíblia de cor. O fariseu, ele conhecia a Bíblia. E a oração dele era cheia de Bíblia. O problema é quando esse fariseu sou eu e você, que estamos assim, doentes, infectados, com o orgulho, com a autoconfiança, com essa presunção do altar. Certa feita eu ouvi uma pessoa orando numa igreja, e a pessoa estava orando parecido assim com esse texto aqui do fariseu. Ó Senhor, eu te dou graças, porque nessa igreja aqui não tem ninguém que ore mais do que eu. Não tem ninguém que evangelize mais do que eu, Senhor. Estou nessa igreja aqui há tantos anos, faço parte da fundação. Senhor, irmãos, abrindo um parênteses aqui, tem coisa muito perigosa que às vezes a gente não para refletir. Mas talvez Damares, que tem mais estrada em igreja aqui do que eu, já viu essa cena. Tem pessoas que quando está orando, irmão, ela não está falando com Deus, ela está falando com um auditório que está ali. Ela está prestando um relatório do que ela fez. E eu já vi isso N vezes. Fulano, ore. Aí a oração dela, às vezes até irrita você, porque ela passa 10 minutos dizendo, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso, irmãos. Aí, quando eu cheguei no Guarapes, inclusive, tinha uma prática assim, a gente estava todo mundo orando, um culto de oração, a irmã estava orando esse tipo de oração, e daqui a pouco começava a cantar, daqui a pouco falava. Que doideira é essa? A pessoa está se apresentando, se colocando assim, num pedestal diante dos outros. Agora, onde é que estava o erro desse homem aqui, meus irmãos? É porque ninguém, nem eu, nem você, temos essa capacidade de cumprir a lei de Deus. Ninguém. Quando ele está dizendo assim, ó Deus, eu te dou graças porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, injustos, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. Ele está dizendo que cumpre a lei, os 10 mandamentos, e que podem ser resumidos em 2: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo.
E o fariseu achava que cumpria a lei porque exteriormente ele nunca tinha adulterado. Ele nunca tinha ido para a cama com outra mulher que não fosse a sua. Ele achava que não roubava porque ele nunca foi e colocou a mão nos bens de alguém. Então ele está dizendo assim: eu cumpro a lei, eu vivo os 10 mandamentos. Só que leia os 10 mandamentos à luz da interpretação do que Jesus falou, que é o real sentido, e você vai ver que eu e você estamos perdidos, porque nós não tiramos nem fino. Eu duvido que você ou eu, de fato, venhamos amar a Deus acima de todas as coisas, com todo o entendimento, com toda a alma, com todo o nosso ser. Eu duvido que eu e você nunca tenhamos adulterado. Sabe por quê? Jesus, quando pega o mandamento, ele diz assim: adultério não é só você ir para a cama com outra pessoa, não. Quando você olha e deseja, você já adulterou no coração, você já quebrou o mandamento. Os mandamentos, eles vão mais fundo no nosso coração. Quem é o homem, quem é a mulher que nunca olhou para outro e se sentiu atraído ou até desejou? Quem nunca cobiçou algo de alguém? E o próprio apóstolo Paulo vai dizer: eu não saberia o que era pecado se não fosse o mandamento da cobiça. Da cobiça. E quando Paulo olha para a lei, agora, com as lentes do Evangelho, a partir de Jesus, Paulo olha para a lei e ele diz assim: desventurado o homem que sou. Quem me livrará disso aqui? A lei foi dada para mostrar que nós somos pecadores, que nós estamos perdidos. A lei é uma radiografia do nosso coração. Quando nós olhamos os 10 mandamentos dizem assim: você é um pecador, um miserável. Não, mas eu nunca fiz isso aqui. Será? Olha para o seu coração. Pastor, eu nunca matei ninguém. Jesus disse: se você odiar o seu irmão, você é assassino, você já matou. Quando você não quer falar com alguém, quando você não quer saber de alguém, você já matou aquela pessoa no seu coração, você já quebrou o mandamento: não assassinarás. Então, quando esse cara está dizendo aqui: eu sou, eu faço, ele não tem noção do que ele está fazendo. E o pior, é daqui que vai surgir essa ideia de uma religião farisaica, hipócrita. Porque quando você vê uma pessoa muito santa, que diz que cumpre os mandamentos, que vive os mandamentos, pode ir atrás que tem uma coisa podre aí. Pode ir atrás. Você vê alguém santo demais, perfeito, pode ir atrás. Porque aquela pessoa está escondendo o que de fato está no seu coração. A lei foi dada para nos fazer enxergar que nós somos pecadores. Nós não somos salvos pela lei porque nós não cumprimos a lei. Foi Jesus que veio e cumpriu a lei por nós e morreu por nós porque nós não conseguimos cumprir a lei. Pastor, então os 10 mandamentos não valem mais, então eu não tenho nada a ver com os mandamentos? Tem. Deus nos salva da lei, da condenação da lei, porque a gente não pode cumprir, não consegue cumprir. E quando nós somos salvos pela graça, o Senhor nos traz de volta para a lei. E a lei agora, ela não é instrumento para a nossa salvação, ela é instrumento para nos santificar, para nos fazer caminhar diante de Deus. Mas sempre lembrando que nesta dimensão aqui, eu e você nunca conseguimos cumprir os 10 mandamentos. Nunca. Então esse cara é um grande hipócrita, mentiroso. Mentiroso. Sem falar, deixa eu ver o horário aqui. Caminhando para a conclusão. Sem falar que muitas vezes nós falamos de pecados individuais, que nós não somos culpados, mas existem os pecados coletivos.
Toda vez que nós não assumimos uma postura diante do pecado coletivo, seja da comunidade, seja da nossa nação, do local onde nós estamos inseridos, nós somos partícipes daqueles pecados. Nós somos culpados pelas milhões de pessoas que morrem de fome. Nós somos culpados pelos assassinatos. Nós somos culpados pelas pessoas que não têm onde morar. Nós somos culpados diante de Deus, porque ou nós pecamos por ação ou por omissão, muitas vezes. Aí Jesus mostra outra cena. Primeiro o religioso, presbiteriano, reformadão, de linha calvinista, conhece de tudo, fala bonito. Aí, lá no final do templo, diz o texto, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Enquanto um chegou na igreja cheio de confiança, talvez bem vestido, já ambientado, aquilo ali já é normal para ele. O outro chegou cabisbaixo, não tem coragem de ir lá na frente, porque ele sabe do preconceito que tem ali contra ele. Ele ficou lá atrás, longe. Ele não consegue nem olhar para o céu, ele não levanta o olhar, porque ele não está se vendo digno de estar diante de Deus, nem de estar naquele lugar. E ele diz: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Não é por acaso que Jesus está colocando o mesmo ó Deus. O primeiro ó Deus é fantasia, é maquiagem, é engendrado pela artimanha humana, é construído, é uma espiritualidade construída. O primeiro ó Deus não está falando ou revelando um coração realmente temente a Deus, um coração que realmente está encantado por Deus. É só pro forma. É só pro forma. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu querido irmão, minha querida irmã, por favor, não se iluda com palavras bonitas, piedosas, ou até mesmo lágrimas, numa liturgia. Porque fulano chorou, porque ora bonito. Ah, aquilo ali é Deus, é o Espírito Santo de Deus. Pode ser e pode não ser. Dependendo da nota, hein, Guto? Dependendo da forma como o cântico está sendo entoado, ou da retórica do orador, você chora ou ri. Agora o segundo ó Deus aqui vem de um coração que está arrebentado. Vem de alguém que sabe o que é ser excluído, marginalizado, julgado, menosprezado. Vem de alguém que não tem mais nem o apoio da sua família, dos seus amigos. Vem de alguém cuja vida está se resumindo a ganhar dinheiro. Vem de alguém que de repente parou para pensar e disse: o que eu estou fazendo da minha vida? Eu vou falar com Deus, porque só Ele tem a resposta para a minha vida. Vem de alguém que não conhece a lei.
profundamente como fariseu, ou que não está vivendo a lei, está à margem. Mas o pouco que ele aprendeu, ele descobriu que a solução para a vida dele está em Deus. Não é na religião, mas em Deus. E ele chega, a sua postura fala. Ele não está ali para se apresentar, ele não está ali para ser visto, ele não está ali para mostrar para as pessoas que é alguém, até porque ele não tem o que oferecer. As suas palavras falam: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu sei que a hora já chegou aqui, mas meu amado irmão, minha amada irmã, você se vê assim? Um pecador, miserável? É assim que você se enxerga? Você se vê perdido, sem Cristo, sem o sacrifício de Cristo? Você olha para o seu coração e você vê que o seu coração é imundo, é podre, é desesperadamente corrupto. Como é que você se enxerga? Como é que eu me enxergo? Eu não estou perguntando como é que você se vê diante das pessoas, como é que você se coloca diante das pessoas. Porque talvez se você se comparar comigo, você vai se colocar numa posição superior. Eu não sou como pastor, eu tenho uma vida muito melhor. Porque muitas vezes nós fazemos assim. É fácil se comparar com o outro, principalmente quando o outro é um miserável. Eu não sou como os demais homens. Aí com quem ele vai se comparar? Com Abraão? Com Moisés? Não, os roubadores, os adúlteros. É fácil. É fácil você se comparar com alguém que está lá embaixo. Agora eu quero ver você se comparar diante de Deus, de Jesus. Se comparar com o outro, principalmente o outro que está em adultério, vivendo uma vida de pecado, é fácil, você vai tirar de letra, meu irmão. Agora eu quero ver você diante de Deus. Quando nós estamos diante de Deus, que conhece o profundo e escondido, que conhece o meu e o seu coração, e sabe das intenções do nosso coração. O outro não sabe, mas Deus sabe. Então esse homem, ele não está se medindo pelo seu semelhante, ele está se medindo diante da divindade. E ele está dizendo assim: ó Deus, diante do Senhor eu não tenho o que esconder. Sê propício a mim, pecador. O Senhor sabe que eu sou um pecador. O Senhor sabe que lá no meu coração eu sou adúltero, profano, eu sou um miserável. Mas, Senhor, tem misericórdia de mim. Sê propício. A palavra propício aqui no texto lembra propiciatório ou propiciação. Lembra o que era o propiciatório? A tampa da arca onde era feito o sacrifício e era colocado o sangue. E aí quando o Senhor olha para nós, Ele olha a partir do propiciatório, da propiciação que está sendo feita, que é pelo Senhor Jesus. Sabe por que eu e você não somos fulminados toda vez que nós entramos na presença de Deus? É porque Deus não olha diretamente para mim e você. Porque se Ele olhar para mim e você, Ele vai ver mentira, Ele vai ver adultério, Ele vai ver tanta coisa lá no meu e no seu coração. Mas quando Ele olha para mim e você, mesmo sendo pecador, sobre nós está o propiciatório, a propiciação do Senhor Jesus, o sangue dEle derramado por nós, cobrindo o meu e o seu pecado, nos livrando da ira de Deus. E esse homem está dizendo: sê propício a mim, pecador, pecador.
se você se acha justo em si mesmo, se você não se vê mais como um pecador, tenha cuidado, porque o que vai acontecer é o que o texto termina dizendo assim. Olha como é que o texto termina. Digo-vos que este que se colocou como pecador, que reconheceu que era um pecador, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo que se humilha, o que se exalta, será humilhado, mas o que se humilha, será exaltado. Eu volto à pergunta que eu fiz no início. Como é que você quer voltar para casa hoje, depois do culto? Você veio ao templo, você veio orar, você veio louvar a Deus, você veio buscar a Deus. Como é que você quer voltar para casa? Salvo ou perdido? Justificado ou condenado? Como é que você quer voltar? Só tem um meio de você voltar salvo, justificado, redimido. É se você chegou aqui nesta manhã, não com um coração autoconfiante, com justiça própria, com orgulho religioso, mas se você chegou aqui nessa manhã, dizendo assim: sê propício a mim, pecador. Quem veio aqui para o culto hoje não foi o santo fulano, ou a santa fulana, ou o homem de Deus. Não, quem veio aqui hoje foi um pecador miserável, carente da graça e da misericórdia de Deus. E se tem qualquer coisa boa em nós, é graça, é misericórdia, é amor de Deus sendo derramado sobre nós. Nós não merecíamos estar aqui. De nós mesmos, nós não temos nenhuma condição de estar aqui. Potencialmente falando, nós poderíamos nesse momento estar lá na praia de Ponta Negra vendendo o corpo. Poderíamos estar cometendo os piores crimes, os piores pecados. Porque nós não somos melhores do que essas pessoas que estão lá. Se nós estamos aqui, é porque Deus, na sua infinita graça, em Jesus Cristo, resolveu nos salvar, nos resgatar desse mundo de pecado, desse mundo infeliz, e colocou a gente aqui. E aí, quando nós olhamos para a obra de Deus na nossa vida, nós só temos a dizer assim: graças, graças, mil graças, pelo seu precioso amor. Porque eu estava perdido e fui achado. Porque eu estava caído à beira do caminho, semi-morto, e o Senhor foi lá e me trouxe, me fez assentar entre os príncipes. Entre os príncipes. Sabe o que acontece quando nós temos essa compreensão? Primeiro, o culto é diferente. Porque aí a pessoa vai cantar, vai orar, vai pregar, ela vai contribuir com alegria, com prazer, porque Deus fez algo na vida dela. Ela sabe o que aconteceu na vida dela. Então eu venho, não para dar satisfação, eu venho porque eu vim agradecer a Deus. Eu estava na lama, na sarjeta, e o Senhor me tirou de lá. E eu vim agora para louvar a Ele, para adorar a Ele, para glorificar o nome dEle. Eu trabalho na obra de Deus, não por causa do salário que eu recebo, ou para receber tapinha nas costas, não, mas por gratidão à obra que Ele fez na minha vida. E eu quero ver isso acontecer na vida dos outros. Segunda coisa, quando eu tenho compreensão disso aqui, eu vou ter misericórdia do meu semelhante, eu vou ter paciência com o meu irmão caído, eu vou olhar para as pessoas com outro olhar, eu não vou olhar como fariseu, eu não sou como os demais homens, eu sou como os demais homens sim.
A diferença entre eu e eles é simplesmente a graça, a misericórdia. Então eu vou olhar para a prostituta, para o homossexual, para o adúltero, para a pessoa que está na sarjeta, com um olhar de misericórdia, dizendo assim: olha, o Deus que mudou minha vida pode mudar a sua. Vem para cá. Tem lugar para você aqui. Aqui é o lugar. Não, mas a igreja não é um lugar de gente justa, boa. Não, a igreja é lugar de pecador. De pecador. O hospital é lugar de gente doente, não é de gente boa, não. Gente doente, com ferida, com pereba, sangrando, se urinando, defecando. Gente doente que está ali, vai para o hospital e o médico cuida, ajeita, daqui a pouco a pessoa está boa. Assim é a igreja, o pecador chega aqui quebrado, miserável, na sarjeta, e o Senhor muda a vida dele. Nós olhamos com compaixão, com amor. Com amor. E a terceira coisa é que toda vez que o diabo chegar e dizer assim: olha, você é pastor, é presbítero, é diácono, você tem isso, você tem aquilo, você está num cargo alto, você trabalha nesse setor da sociedade porque você é bom, porque você vai dizer: não, eu sou pecador, eu só estou aqui pela graça do meu Deus. Eu rendo toda a glória, toda a honra e louvor a Ele. Você não me conhece, não. Você não me conhece. Todo o orgulho vai sair do nosso coração. Porque nós fomos justificados ou declarados justos. Não pelos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A justiça de Cristo, conquistada na cruz do Calvário, foi imputada a nós. E nós recebemos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. No dia que a igreja olhar para si como pecadora, no dia que eu e você tirarmos essa casca da religião e as pessoas olharem para nós e ver que nós somos pessoas comuns, como elas, aí o mundo, muitas das pessoas que estão lá fora, vão querer vir para cá. Agora, hoje nós estamos vivendo um dos momentos mais críticos na igreja brasileira, e na nossa igreja não é diferente. Eu concluo aqui. É que as pessoas têm medo de vir à igreja. E dependendo da classe social, dependendo do tipo de vida pecaminosa que ela vive, pior ainda. Porque as pessoas chegam na igreja e elas veem os olhares, os cochichos, elas veem que não são bem-vindas na igreja. Elas olham para quem está aqui e dizem: eles são santos demais, puros demais, e eu sou miserável, eu não posso estar aqui. As igrejas evangélicas, a nossa igreja não é diferente. Todos aqueles que caem em pecado, e que muitas vezes são até disciplinados, é muito difícil permanecer na igreja. Faça a estatística. Sabe por quê? Porque nós temos a ideia de que todo mundo aqui está em comunhão com Deus, está em paz com Deus, é justo diante de Deus. Aí um irmão ali caiu, tropeçou em um pecado público. Todo mundo vai para cima e massacra. Aquela pessoa não consegue mais ficar no ambiente de culto. Sabe por quê? Porque ela agora é o pecador, é a pecadora. Eu não. Eu sou o homem de Deus, o justo, que dá o dízimo, que dá a oferta. E aí nós menosprezamos os outros. Eu não estou falando aqui, meus irmãos, de aprovarmos pecado. Não é isso. Eu estou falando aqui de amarmos os pecadores e de buscarmos restaurá-los para a glória de Deus. Então, aquilo que aquele homem falou, apenas um bom dia de um religioso, faz diferença. Eu pergunto: o teu vizinho, como é que ele te vê? Teu colega de trabalho, lá na escola, lá no condomínio, lá na empresa, como é que eles veem você? Porque você é religioso, tem Jesus, você é uma pessoa doce, amável, misericordiosa, o amor de Deus é revelado para as pessoas através da sua vida,
ou quando você chega lá, o clima muda porque alguém diz assim: lá vem o crente chato, a irmãzinha santa, aquele que se coloca acima de todos os outros, esse miserável. Pense nisso. Pense nisso. A minha oração é que nós voltemos para casa justificados, porque primeiro nós nos vimos como pecadores. Vamos ficar de pé para a gente orar?